Semana passada, eu compartilhei com vocês aqui, não sei quantos de vocês lembram, eu compartilhei com vocês um assunto relacionado à oração, e eu falei basicamente sobre dois fatos, duas verdades que eu observo no meio da igreja. Uma é que tem parte da igreja, ou dos irmãos, que acham, não só da igreja, mas do mundo de uma forma geral, que acha que os acontecimentos, eles são inevitáveis. Tem gente que passa um deserto, um aperto muito grande, uma guerra, luta, e acha que isso é algo que não pode se evitar. E alguns até para se justificarem, e outros até para consolarem, porque eu falei sobre isso, inclusive, eu já vi gente consolando gente que viveu uma grande tragédia, um grande problema, e dizer que Deus quis aquilo, para que a pessoa aceitasse aquilo porque Deus quis. E você imagina, por exemplo, uma mãe que perdeu um filho assassinado no tráfico de drogas, enfiou na rua, ou por bala perdida, alguma coisa assim, ou outras coisas nesse nível. Como é que ela vai entender uma coisa como essa, uma mãe, um pai, Eu acho que isso, de alguma forma, traz até uma imagem muito ruim acerca de Deus. Porque quando você fala que Deus é amor, e que Ele quis aquilo ali, que acontecesse, como é que você vai associar alguém que ama com aquilo? Com uma desgraça que você não vê, às vezes. Porque a gente sabe, meus irmãos, que Deus, Ele usa qualquer situação para nos ensinar, é verdade. Em alguns momentos, Deus até nos leva ao deserto e nos faz passar por dores, é verdade. Mas não é algo sem sentido, sem propósito. Não é algo sem propósito. E eu falei sobre isso, e eu não creio dessa forma, não creio que tudo que aconteça é vontade de Deus, é o que Ele quer. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, e nós sabemos que nem todos os homens, seres humanos, são salvos. Não é assim? Ou não? É assim. Deus Ele não só força, não obriga, mas também tem coisa que Deus não pode evitar, embora Ele queira evitar. E eu abri um texto e falei dentro disso com vocês, e Deus dizendo que Ele queria evitar uma determinada desgraça, um determinado juízo, mas Ele não pôde fazer, porque Deus determinou que não iria fazer as coisas sozinho. Ele faz as coisas que Deus precisa fazer, passa por nós, passa pelas nossas escolhas, passa pelas nossas posições, enfim, nós também somos responsáveis por isso. Eu mostrei isso para vocês. Mas falei também de um outro lado, também de uma outra coisa, que tem gente que acha que as bênçãos de Deus, que as promessas de Deus, elas são automáticas também. Você não precisa orar, não precisa pedir. Uma vez que ela está ali, é direito teu, você só fica na tua, esperando, ou, sei lá, vai vivendo, vai tocando a vida, e esperando que aquilo aconteça. Também não é assim. Eu mostrei a vocês isso, e poderia pegar muitos outros textos. A gente estava, semana passada também, a gente orou aqui pelos enfermos, e eu falei que a cura pela enfermidade, a cura da enfermidade, é uma promessa de Deus. Eu tenho um texto para vocês de Isaías 53, mas a Bíblia tem muitos textos que falam sobre isso, dizendo que Jesus já levou sobre Ele as nossas enfermidades, as nossas dores, mas tampouco a gente não vê, na verdade, é o seguinte, a gente vê ainda gente doente no meio da igreja. Isso no meio do povo de Deus. Então isso quer dizer o seguinte, que essa promessa, embora ela é verdadeira, mas ela não é automática, no sentido de que que ela vai acontecer inevitavelmente. Não é assim. E que ela passa pela intercessão, pela oração. E quando você conhece a palavra, a promessa, e você ora em cima da palavra, em cima da promessa, ela acontece. É exatamente assim. E é o que eu creio. Mas o que eu quero falar com vocês hoje?
para que você entendesse um pouco mais esse assunto. Alguns meses atrás, eu fui para um retiro, passar uns dias com o irmão, para a gente passar ali um tempo orando, buscando a Deus, em jejuns e oração, a gente passou ali. E um dos motivos que me levou para esse retiro é que eu já vinha orando já há muito tempo por algumas coisas na minha vida. Tem coisas na minha vida, na minha casa, que eu oro por muitos anos. E eu creio que tem que ser assim. Eu creio que a oração, ela tem que ser perseverante. Até que você alcance a resposta da tua oração, ou então você ouça de Deus, que Ele não vai te dar aquilo ali, porque Deus também pode fazer isso. A Bíblia diz que Paulo, o apóstolo, orou 3 vezes, para que Deus removesse da carne dele um espinho, e depois da 3ª vez que ele orou, o Senhor falou que a graça dele, de Deus, bastava para Paulo, porque o poder dele, de Deus, era suficiente para Paulo, e Paulo compreendeu isso muito bem, e mais tarde ele fala sobre isso, que inclusive aquele espinho na carne é para que ele não viesse assim soberbecer das revelações que ele havia recebido de Deus. E aí o que eu compreendo, o que eu acho, creio, é que Paulo morreu com esse espinho, que Deus não removeu. Mas ele também nunca mais orou a Deus, pediu, porque ele creu que havia um propósito naquilo ali. Como eu disse, tem sofrimento que tem propósito, mas tem sofrimento que ele continua pela falta da oração, da intercessão, da busca de Deus, acontece também. Bem, nós tivemos que interromper esse retiro no meio dele, porque esse irmão começou a se sentir muito mal. Mas quando a gente voltou, Deus falou no meu coração, porque, como eu disse, eu fui para esse encontro com um desejo no meu coração de ouvir Deus acerca de algumas coisas que eu já orava há algum tempo, mas não via nada acontecer. Nada acontecer. E aí Deus me falou uma coisa que eu quero compartilhar contigo hoje. Que às vezes as coisas não acontecem. Às vezes você não recebe aquilo que você precisa, não é por falta de oração, é por falta de obediência, por falta de atitude. Porque a coisa é assim, meus irmãos, para você entender. Tem gente que acha que vai conseguir as coisas na força do seu braço. Geralmente as pessoas, elas não oram, ou oram muito pouco. Tem gente que quer resolver as situações na ansiedade do coração. Eu vejo isso. Eu conheço gente que eu já falo há anos com ela ou com elas acerca da ansiedade. Ninguém, por mais ansioso que esteja, vai acrescentar nada à sua vida. A Bíblia diz isso. Mas tem gente que acha que pode resolver as coisas só pela oração, ou melhor, desculpa, só pela atitude. Quer dar soluções para os seus problemas. Isso é um engano muito grande. E você, logo, logo, você vai se convencer, espero que você se convença, né? Alguns, às vezes, demoram um pouco, de que aquilo não vai acontecer pela tua força. É algo que Deus tem que fazer. Mas tem outra parte das pessoas que acham que só orar é suficiente. E aí vive uma vida monástica, de monastério, de quarto. Como se a palavra do Senhor fosse só para tu ficar no teu quarto lá com Ele. E a gente sabe que não. E eu quero te mostrar isso nas Escrituras, e queria que você abrisse comigo no livro de Êxodo. E é muito interessante, porque essa palavra aqui é muito direta. Capítulo 14. Êxodo 14. Não sei se você conhece, mas aqui fala, na verdade é o seguinte: Israel havia acabado de deixar o Egito. Quem viu a novela da Rede Record aí, e quem lê a Bíblia, né, principalmente, sabe, mas quem não lê a Bíblia, viu a novela, sabe que Israel, por 430 anos, ficou cativo lá no Egito. Depois de 430 anos, Deus traz aquelas pragas sobre Faraó e todo o Egito e liberta Israel. E aí eles vão em direção a Canaã.
E nesse capítulo 14, diz que depois que eles deixaram lá o Egito, embora Faraó inicialmente liberou por força de circunstância, porque a última praga que veio sobre o Egito foi a morte dos primogênitos, mas diz que logo depois que Israel saiu do Egito, Faraó voltou naquela dureza do coração dele e resolveu perseguir de novo o povo de Israel. E o capítulo 14 conta sobre isso. E diz que Israel, indo em caminho a Canaã, diz que eles chegaram diante de um grande obstáculo, que era o Mar Vermelho. E não tinha como ele desviar do mar, também não tinha como eles voltarem atrás, porque aqui, se você ler os versos aqui, eles viram que o exército de Faraó já estava muito próximo deles, não tinha como eles fugirem dali. E aí, o que eles podiam fazer? Qual a opção que eles tinham? Diante deles havia um mar intransponível, na concepção deles. Atrás, um exército poderosíssimo, que era o exército de Faraó. E aí, o capítulo 14 conta sobre isso. Diz que o povo se alvoroça, murmura. Eles começaram a clamar a Deus, começaram a culpar Moisés. Por que você não deixou a gente lá no Egito? E aí, o verso 13, o capítulo 14 diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Eu estava lendo esse texto aqui agora esses dias. Eu estava falando assim, cara, Moisés, ele ouviu alguma coisa de Deus. Porque ele não falaria isso aqui se ele não ouvisse alguma coisa. Porque ele falou com o povo. Ele falou assim, olha, aquieta, vocês vão ver hoje um grande livramento de Deus. Eu estava lendo esses dias, eu falei assim, cara, Moisés, como era um homem que estava sempre na tenda, né, em comunhão com Deus, com certeza Deus já havia falado alguma coisa com Moisés. Mas no verso 15, presta atenção no que diz o verso 15. Disse o Senhor a Moisés. O que o Senhor disse a Moisés? Está lá. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que o quê? Que marche. Por que você está orando a mim, Moisés? Por que você está clamando? Por que você está pedindo para mim? Diga ao povo que marche. E o verso 16 fala assim, olha, e você, levanta o teu bordão, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E aí fala que ele vai endurecer o coração de Faraó, e não sei o que foi que aconteceu, a gente sabe disso. Foi exatamente o que aconteceu. Israel passou a pés enxutos. Diz que o Faraó, com todo o seu exército, quis passar pelo mesmo lugar. Diz que as águas voltaram e ali Deus destruiu todo aquele exército, que era um exército quase que indestrutível, poderosíssimo. O que esse texto nos fala? O que esse texto fala? Eu não sei o que você entende, mas eu entendo o seguinte, que existe um momento, meus irmãos, que orar, que clamar, não é suficiente. Que tem uma hora que você tem que obedecer. Que você precisa fazer alguma coisa. Você pode dizer amém? Existe uma hora assim. Deixa eu me posicionar aqui. Existe uma hora que só a oração não é suficiente. E por quê? Por causa daquilo que eu falei com vocês. Porque Deus quer realizar as coisas juntamente conosco. Deus não quer fazer simplesmente, amado, um milagre, uma coisa. Por exemplo, a Érica conta a experiência que ela teve aqui, que ela não podia engravidar. Alguém pode achar que isso é uma coisa muito difícil para Deus, mas a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. Para um Deus que criou os céus e a terra, trouxe à existência aquilo que não existia, você acha que isso é difícil fazer? E tem gente que acha também, por exemplo, que Deus não quer, mas Deus quer.
Aí alguém pode perguntar assim, mas Cláudio, se Deus quer, por que não acontece logo? Por que aquilo que Deus fala, ou as bênçãos dele, não são automáticas, como eu falei da última vez? Porque além de Deus querer te dar alguma coisa, Ele quer fazer algo muito maior do que aquilo que você precisa. Por exemplo, você precisa de um milagre financeiro, você está mais duro que coco, devendo geral, todo enrolado. E você precisa de um milagre financeiro. Eu já provei, meus irmãos, vários milagres financeiros. Não foi porque eu estava devendo, não, porque se tem uma coisa que Deus me ensinou, desde que Ele me salvou, foi não dever nada a ninguém a não ser o amor. Mas eu já contei aqui da frente de vários milagres espetaculares que eu vivi, e vivo até hoje. Mas o que eu aprendi ao longo desse tempo? Que, na verdade, o que Deus quer, o que Deus mais quer, não é te encher de coisas, como se hoje se fala por aí. Deus quer se revelar a você. Que quando Deus faz um milagre na tua vida, você não recebe só o filho. Você tem uma experiência com Ele que você não esquece nunca mais. E toda vez que você experimenta um pouco mais de Deus, você o conhece um pouco melhor. Foi assim contigo ou não? Não é assim? Deus quer se revelar. E Deus se revela em meio às circunstâncias, em meio às experiências, os desafios que nós vivemos, as lutas. E quando você vive um milagre, você conhece principalmente o Deus que está por trás do milagre. E à medida que essas coisas vão acontecendo contigo, Deus vai te amadurecendo. Você vai crescendo em fé. Você vai o conhecendo um pouco mais e Ele quer que você o conheça. Eu já disse aqui algumas vezes, publicamente, que o único nome, porque Deus tem um nome pessoal, que é Yahvé, que é YHVH, eu já falei isso aqui. O resto, os outros nomes que Deus tem na Bíblia, fala dos atributos dele. O único nome pessoal de Deus é YHVH, que é um nome impronunciável, segundo os conhecedores aí do hebraico. E a tradução da palavra Yahvé, que muitos traduzem, na nossa tradução é eu sou o que sou. Mas se você for lá estudar mais profundamente sobre isso, o significado do nome de Deus é eu sou aquilo que eu mostrarei para você. Porque o nome é a própria identidade de alguém, assim eram os nomes na Bíblia. E você sabia quem a pessoa era pelo nome dela. Mas Deus não pode se conhecer por um único nome. Ele é tão pleno, Ele é tão tremendo, Ele é tão ilimitado que Deus não pode se revelar numa única palavra e muito menos numa única experiência. Deus é. E o que Ele é? Ele é tudo. Ele é tudo que você imagina, tudo que você sabe e muito mais além. E Ele quer que você o conheça. Só que você não vai conhecê-lo simplesmente, muito prazer, meu nome é Yahvé. E muito menos você vai conhecê-lo numa única experiência. E você tem que provar dele várias vezes para que aquilo que ele é, ele se torne para você. Eu sou aquilo que eu vou me tornar para você. Esse era o nome de Deus. E esse é o grande mistério, meus irmãos. É a maior bênção de quando você vive as situações. E quando você ora e Deus te dá uma palavra, você precisa obedecer, porque é na tua obediência que você vai ver o milagre e que aquilo que você precisa vai acontecer. A mesma oração que está por trás da fé, porque você tem que orar com fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estou falando porque tem gente que faz orações movido pela ansiedade. Israel aqui, nos versos anteriores, eles clamaram a Deus. Mas não é qualquer oração que Deus ouve. Não é qualquer clamor que Deus ouve.
Deus ouve a oração com fé, você precisa crer. Porque sem fé é impossível agradá-lo. E aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Está lá em Hebreus. Não é assim? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A mesma fé que move alguém a orar é a mesma fé que leva alguém a obedecer. E uma vez Tiago falou que a fé sem o quê é morta? A fé sem obra é morta. A fé sem obediência, ela é morta. E aqui nesse texto aqui, ele deixa claro para nós de que em algum momento, no meio da tua oração, Deus pode te responder você simplesmente no quarto. Mas tem oração que Deus volta para você com uma palavra de obediência. Fala, tá bom, mas vai lá e faz isso. E se você não fizer, você não vai alcançar. Amém? Amém? Ou você não concorda, você concorda comigo ou não? Para mim está muito claro. E eu quero tocar só em alguns pontos que diz respeito a isso, para te mostrar que, na verdade, existe coisa que se não houver obediência, meus irmãos, não vai acontecer nada. Quer ver uma coisa? Que só a oração não é suficiente. Eu sempre aprendi na minha vida, me ensinaram desde novo, de que nós temos que orar pelos perdidos. Orar. Quando eu me converti, já falei isso para vocês, eu fui o primeiro a ser salvo de uma família muito numerosa, de gente que não conhecia verdadeiramente o Senhor. Como já disse aqui, a minha parentela era dividida metade na macumba e a outra metade no catolicismo, e essa mistura dentro da minha casa foi um coquetel molotov, foi uma bomba, porque meu pai era um homem que usava muito álcool, a nossa casa era muito cheia de violência, era uma coisa horrível, e Deus me salvou no meio disso tudo, e quando eu me converti, eu comecei a orar por todo mundo. Eu cria que Jesus podia alcançar e queria alcançar os perdidos. E Deus começou a alcançar as pessoas. Eu fui ensinado a isso. Mas a Bíblia diz que nessa questão de alguém ser salvo, a oração, ela não é suficiente. Eu quero te mostrar isso. Em Romanos capítulo 10, é um texto muito conhecido. Do verso 8 ao verso 15, eu vou ler, você pode acompanhar ou no telão ou na tua Bíblia. Paulo diz assim, olha, porém, que se diz? Antes desse texto, se você ler o início do 10, você vai ver que Paulo orava pelos judeus, inclusive. Paulo orava pelos perdidos, ele começa a falar sobre isso. Aí no verso 8 ele diz assim, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isso é, a palavra da fé que pregamos. Aí ele fala aqui, meus amados, o milagre, o princípio que move a salvação, a conversão de alguém. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, presta atenção, se há alguém aqui que está me ouvindo agora, que você nunca fez uma aliança com Jesus, se você não tem certeza da tua salvação, a Bíblia diz, se você com teu coração, você crê que Jesus, ele é vivo, ele não é um personagem da história simplesmente, mas ele é vivo, porque a Bíblia diz que ele morreu, e ele ressuscitou ao terceiro dia, ele é vivo. Se você crê que ele é vivo, e se com a tua boca, você declara, você diz, você chama, você fala, você reconhece Ele como teu Senhor, diz que você é salvo, e eu vou dizer uma coisa para você, isso não é brincadeira. Tem gente que acha que, mas é só isso. É porque não sabe o poder que está por trás disso. Se verdadeiramente você crê no teu coração, e se a confissão da tua boca, ela for verdadeira, genuína, você pode ter certeza, um milagre vai acontecer dentro de você, porque isso aconteceu comigo, e isso mudou a minha vida,
E se você quer ouvir um pouco melhor, depois você procura, eu te conto. E mudou a vida de muita gente que está aqui. Isso não é uma filosofia, muito menos uma religião, um dogma, porque dogma não quebra cadeias espirituais na vida de ninguém, não liberta as pessoas do pecado, não liberta as pessoas das drogas, da prostituição, não liberta as pessoas de tantas cadeias que se veem hoje aí. E eu sou um testemunho vivo de que isso aqui é real. Eu conheço muita gente que sabe disso. Você pode dizer amém? E aí Paulo segue dizendo que com o coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto as Escrituras diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí, meus irmãos, joia. Vamos lá, seguir lendo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? Como é que uma pessoa vai invocar o nome de Jesus se eles não creem nisso? A pergunta que Paulo faz. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Nunca ouviram de Jesus. Como é que eles vão crer? Como é que eles vão invocar alguém que eles nem sabem que existe, não conhece o nome, não sabe de nada? E aí, aqui vem a palavra de Paulo que para mim diz respeito a nós. E como virão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés que anunciam as coisas boas. A salvação, meus irmãos, ela não é só resultado da oração. Alguém precisa pregar o Evangelho. Alguém precisa ir lá e anunciar aquela pessoa. Se você ora por alguém e você não anuncia a palavra a essa pessoa, os anjos não vão pregar para ela, embora eles anelaram isso. Esse texto, ele deixa muito claro que a salvação, ela não passa só pela oração, pela intercessão. Nós devemos orar pelas pessoas, é claro. Nós devemos orar para que o Espírito Santo possa convencê-las, para que possa quebrantá-las, para que possa falar o coração. Mas a boca que ele vai usar para que essa pessoa saiba a respeito dele é você. Se você só ora por alguém e você não anuncia a palavra, você não está dando a essa pessoa a chance dela conhecer verdadeiramente Jesus. Se você ora por tua casa, se você ora pelo teu marido, se você ora pela tua esposa, pelos teus filhos, se você ora pelos teus parentes, se você ora pelos teus vizinhos, mas você é incapaz de anunciar para ele, a tua obra é incompleta. Quando me converti, nesse tempo que eu falei com vocês, eu orava muito, mas eu pregava o Evangelho direto, meus irmãos. E se tiver alguém aqui da minha parentela, está minhas tias ali, a Maria estão aqui, ó. Eu sempre olho para ali e vejo as Marias ali. Minha mãe está aqui, elas ouviam a palavra direto. Porque Jesus encheu meu coração de uma alegria, e eu pregava por gratidão, meus irmãos. Quem foi salvo um dia, sabe, meu Deus do céu, quem foi salvo um dia, sabe o quanto é importante ser salvo. Eu estava perdido, eu estava morto, fui achado. E quando eu fui cheio disso, eu não conseguia me conter. Eu me lembro que eu estava no meio dos irmãos assim, deixa eu ver, está ali, as duas fiéis testemunhas, Valcisa e Aninha. Eu estava no meio desses irmãos e amava estar ali naquele meio ali. A minha casa, nessa época, virou um verdadeiro inferno. Meu pai tentou me matar algumas vezes por causa do Evangelho, eu apanhava quase todo dia, minha mãe está ali.
que apanhou muitas vezes junto comigo. Mas eu estava no meio dos irmãos, e às vezes me batia assim um desespero, que eu tinha que voltar para casa logo, porque eu tinha que anunciar a palavra para eles, porque eu sabia que se Jesus voltasse naquela noite, e eu esperava que ele voltasse, eu creio nisso até hoje, meus irmãos. E se Jesus voltasse, eles iam se perder. E eu não queria que eles se perdessem, eu pregava. Eu preguei no trem, preguei nas praças públicas, pregava na rua, pregava para quem queria ouvir, pregava para quem não queria ouvir. E aí, à medida que eu orava, à medida que eu pregava, as pessoas iam se rendendo a Cristo. E depois de um tempo, eu podia contar nos dedos das mãos, no meio dessa parentela numerosa, porque parece até coelho, né, cara? Nordestino gosta de fazer filho, tem filho para tudo quanto é lado. Eu podia contar nos dedos das mãos aqueles que ainda não haviam sido alcançados pelo Evangelho. Alguns foram salvos na prorrogação. O caso da minha avó. A minha avó foi salva na prorrogação. É uma história muito tremenda. Muito tremenda. Deus tirou minha avó do coma para ela ouvir a palavra, se converter, se entregar a Cristo e morrer. O meu avô ouviu a palavra direto, também se rendeu. Eu me lembro, eu era novo convertido, e o novo convertido, meus irmãos, ele tem um negócio assim, eu ficava com meu avô a noite toda, internado no hospital lá em Laranjeira, ele não dormia nem eu, porque eu ficava pregando e falando de Jesus para ele. Eu começava a falar com meu avô sobre o céu. Falava, vô, assim, pá. Aí eu falava assim, vô, mas o senhor quer continuar assim, sofrendo com dor? Ele, não, meu filho, eu também não, meu avô. Eu vou, então faz o seguinte, o senhor confessa a Jesus. Ele, tá bom, como é que é? Levanta a mão. Eu levantava a mão, orava por ele. Eu fazia uns 10 apelos por noite. E eu sei que um dia, se Deus quiser, eu vou reencontrar essa galera toda na eternidade, onde não há mais dor, não há mais nada, não há mais sofrimento. Mas o Evangelho tem que ser pregado. Só orar não é suficiente. Tem gente que quer ficar só na oração. Vocês lembram quando Jesus levou Pedro, Tiago e João para o Monte da Transfiguração? Depois, se você quiser ler, que o tempo urge, está lá em Mateus capítulo 17, diz que Jesus levou Pedro, Tiago e João lá para o Monte da Transfiguração. E chegou lá, se transfigurou Jesus. Eles nunca tiveram aquela experiência. O Deus que habitava dentro dele ali se manifestou. E Pedro ficou tão maravilhado com aquela presença, que Pedro falou assim, Senhor, bom é ficar aqui. Porque é bom mesmo, meus irmãos. Bom é estar na presença de Jesus. Bom é ter o Senhor pertinho. Bom é você falar com Ele e você ouvir o Senhor. Bom é a experiência que você tem de o Espírito Santo te enchendo. É algo tremendo. E Pedro falou o que qualquer pessoa falaria. É bom estar aqui, Senhor. Vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer 3 tendas. Uma para você, uma para Moisés, uma para Elias. Os 3 personagens mais importantes da Bíblia. Cara, que oportunidade, já me pensou? Você está no lugar e aparecer essas 3 figuras. Jesus nem deu papo. Se você ler, eu falei assim, cara, Pedro, ele levou uma cortada sem voz. Jesus nem deu assunto para ele. Sabe o que ele fez? Ele, vamos descer. E quando ele desceu lá de cima, o que ele achou, meus irmãos, lá embaixo? O que ele achou lá embaixo? Havia um pai desesperado, que tinha uma criança, um menino, que desde bebê ele era lunático. Ele ora se jogava no fogo, ora na água, um pai desesperado. E esse pai tinha pedido ajuda aos discípulos, a fé deles era pequenininha, não foram capazes de resolver aquele problema, e aí Jesus chega e resolve o problema daquele homem, daquele garoto. Meus irmãos, eu sei que tem gente que gosta do quarto,
E é importante estar no quarto, tá? Porque a tua vida pública, ela é resultado da tua vida privada com Deus. Mas a nossa vida não pode ficar dentro do quarto. Nós precisamos sair, anunciar a palavra, o evangelho. Nós precisamos orar pelas pessoas. Porque tem gente morrendo todo dia, perdido. E Deus te confiou o ministério da reconciliação. Ninguém mais. Não há outro ser que Deus tenha confiado o serviço. A palavra ministério, meus irmãos, é trabalho, é serviço. A obra de reconciliar as pessoas com Deus, Ele confiou a você. Que você tem que orar pelas pessoas, para que você não faça na tua força. Mas não basta só orar. Você tem que falar com elas. Amém? Deixa eu prosseguir um pouquinho mais. Quantos querem ver os milagres de Jesus acontecendo aqui entre nós? Às vezes eu converso com algumas pessoas que nunca tiveram uma experiência de orar por um enfermo e ele ser curado. Nunca tiveram. Converso também com gente que nunca teve a experiência de libertar uma pessoa expulsando os demônios. E isso a gente fazia muito. Eu nasci nessa escola. Nasci numa igreja que a gente orava muito, né, Zaninha? Orar por doente, por demoniado, meu Deus do céu. E era coisa pesada. Eu me lembro que tinha gente que entrava lá na nossa reunião, tinha gente que entrava por uma porta demoniada, alguns crentes quase que saíam pela outra. Não era assim, Zaninha? E detalhe, eu já vi a oração ficar fervorosa, meus irmãos, não é porque o Espírito Santo veio, não, porque alguém ficou endemoniado. Porque isso tem uma coisa que faz os crentes ficar, sabe? Aí não sei se a oração é por fé ou por medo. E era cada demônio lá na Zaninha. Eu vi cada coisa, meus irmãos. Eu vou dizer uma coisa a você, até difícil de contar, porque os caras vão achar que você está mentindo. Mas vamos lá. Eu sei que a maioria de nós quer ver os sinais, mas abre tua Bíblia comigo. Vamos lá. Abre tua Bíblia comigo. Em Marcos capítulo 16. Marcos 16. Marcos é um evangelista, né, escreveu um dos evangelhos. Marcos, diferentemente de Mateus e de João, ele não estava lá com Jesus. E, igual a Lucas, ele escreveu depois, através de pesquisas. E Marcos 16, versos 14 a 18, ele fala sobre as últimas palavras de Jesus acerca do envio da igreja. Porque Deus nos enviou, meus irmãos, para que a gente pudesse dar continuidade à obra que Ele começou. E aí o verso 14 diz assim, ó, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Vocês conhecem a história? Algumas pessoas viram Jesus ressuscitado, voltou, falou com os discípulos, os caras não acreditaram em nada, embora por muitas vezes o Senhor falou acerca da necessidade dele morrer e ressuscitar, mas era aquela coisa esquisita no meio dos discípulos. E aí ele segue dizendo assim, ó, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ó, tudo isso aqui, irmãos, falam de verbos de ação. Você ir. O chamado é assim, olha, vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. O primeiro chamado é para vir, mas depois que você alcança isso, você tem que ir. Mas tem gente que fica só no vir, não quer ir. Não quer ir, não quer pregar, e aí o Senhor enviou. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Aí preste atenção no que ele falou aqui, olha. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quem são os que creem aqui, meus irmãos? Os que creem aqui não é só os que oram, não. É os que vão, porque ele deu uma ordem.
os que vão, os que pregam. A mesma fé que te leva a orar é a mesma fé que te faz obedecer também. Porque o ide é uma ordem, é um mandamento. Pregar é um mandamento. Esses sinais seguirão ou hão de acompanhar os que creem. Em meu nome vão fazer o quê? Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Eu quero te dizer uma coisa, em primeiro lugar, os sinais seguem uma igreja em movimento. Não é uma igreja paralisada, porque nada segue alguém que está parado. Você precisa estar em movimento, você precisa ir. Inclusive o verbo aqui não é ir, é indo. Indo a toda criatura, fala de algo constante. Pregar evangelho a toda criatura. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eu queria te fazer uma pergunta. Nessa semana, da semana passada para cá, para hoje, sobre quantas pessoas você impôs as suas mãos para orar? Quantas pessoas? Não é possível que você não tenha doente do teu lado. Não é possível. Quantas pessoas você impôs as suas mãos para orar? Tem irmãos que quando chega alguém doente, sabe que ele dá uma receitinha. O remedinho. Aquele chazinho da vovó. Eu vou dizer uma coisa a você. Como é que você vai ver milagre acontecendo se você não obedece Jesus, amado? O se ali é condicional. Se impuserem as mãos. E se você não impõe as suas mãos, o que vai acontecer? Receitinha da vovó. Remedinho. O se é uma condicional. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles verão curados. Você quer ver milagre? Levante da tua cadeira. Sai da tua casa e vai visitar os doentes. Tu quer um lugar que tem muito doente? Vai visitar o hospital. Vai visitar o hospital. Impõe as tuas mãos e ora. Irmão, o milagre, quem opera não é você. O poder não é nosso, mas ele está em nós, porque se Jesus habita em mim, esse poder dos poderes, ele está em mim. Ou você não acredita nisso? Ouça, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que criou os céus e a terra, aquele que ressuscitou os mortos, aquele que limpou os leprosos, aquele que deu vista aos cegos, aquele que levantou o manco, ele habita em nós. Ou você não crê nisso? Mas não só isso, meus irmãos. A Bíblia diz que ele levou sobre ele Isaías, que não viu nada. Eu vou falar uma coisa para vocês. Os livros históricos comprovam a existência de Jesus. Você pode perceber que tem gente que duvida da deidade de Jesus, mas eles não dizem que Jesus não existiu, porque até como personagem existem provas para isso. Você hoje, quando lê a Bíblia, você vê vários sinais que aconteceu, que ele fez. Mas Isaías, ele falou antes. O profeta antes do Calvário, meus irmãos. Mais de 500 anos antes, Isaías teve uma visão. E é como se ele fosse transportado para aquele dia. E ele viu Jesus na cruz. E viu que ali ele levou sobre ele as enfermidades. E os discípulos creram nisso, a igreja.
daquela época acreditou. E eles operavam sinais e prodígios e maravilhas. Tem gente que olha para a igreja apostólica, meus irmãos, não é a igreja perfeita, a igreja que nós perseguimos, não é de Atos dos Apóstolos, ela tinha muito problema, é a igreja de Efésios 4, porque a Bíblia diz que Jesus se entregou ao Pai para apresentar a igreja gloriosa, sem pecado, perfeita, e essa é a igreja dos últimos dias. O Senhor falou que nós faríamos obras maiores do que Ele fez. Quem disse isso foi Ele. E Ele disse aqui, que se nós impuséssemos as mãos sobre os enfermos, o que ia acontecer com os enfermos? Quem disse isso? E quem te mandou fazer isso? E por que você não faz? Você acha que é só os pastores? Ele enviou os discípulos. Todo discípulo de Jesus, ele tem autoridade sobre a enfermidade. Jesus enviou os 70. Ele enviou 70 discípulos. Os 12 estavam ali, mas tinha 70. E ele deu uma ordem: vai, entra nas casas, cura os enfermos, expulsa os demônios e ressuscita os mortos. Parece que Jesus estava mandando eles comprarem ali na quitanda da esquina. E sabe o que é impressionante nessa história, meus irmãos? Eles acreditaram. Eles acreditaram. E diz, quando eles voltaram de lá, voltaram maravilhados, porque eles viram acontecer através deles aquilo que só acontecia na vida de Jesus. Mas eles tiveram que ir. Eles tiveram que entrar nas casas. Eles tiveram que obedecer. E quando obedece, o milagre acontece. Ah, meus irmãos, o tempo está acabando. Eu tinha tanta coisa para falar ainda sobre isso. Tanta coisa. Porque não é só as coisas boas que deixam de acontecer. Às vezes as desgraças também se instalam, os problemas, por falta de obediência. Eu vou citar assim rapidamente para vocês esse assunto que eu acho que é importante. Porque outra coisa eu queria falar contigo sobre que a oração não é suficiente, só orar. São coisas relacionadas à própria família, à própria casa. Coisas que você de repente ora e não vê nada. O que está faltando é uma atitude. Eu não sei quantos de vocês conhecem uma história da Bíblia. Eu ouvi essa história muitas vezes, de um sumo sacerdote chamado Eli. Vocês conhecem essa história, não? A Bíblia diz, está lá em 1 Samuel, capítulo 2, você pode ler depois. O texto que eu ia ler aqui era a partir do verso 22. Diz que esse sumo sacerdote, ele tinha 2 filhos. Olha, era um sumo sacerdote, tá? Era um homem familiarizado com a oração ali. Diz que ele tinha 2 filhos, chamavam Hofni e Finéias, que eram sacerdotes também. Diz que esses caras se tornaram perversos. Diz que eles profanaram ali, no caso, né, o tabernáculo. Eles profanaram a oferta, porque parte da oferta era para o sacerdote e outra parte da oferta era para Deus, tinha que ser queimada. Diz que ele chegava ali, metia o garfão, roubava. Diz que eles se prostituíam com as mulheres. Era uma vida miserável daqueles homens. E isso foi acontecendo, Deus advertiu. Deus havia advertido Eli sobre isso. E a gente sabe que a história conta, se você ler a Bíblia, aqui, a partir, né, do capítulo 2, Samuel, você vai ver que aconteceu uma coisa que nunca aconteceu na história de Israel. Porque havia uma arca, que era a Arca da Aliança, onde Deus se manifestava ali, e diz que Israel, quando saía às guerras,
ele levava essa arca, os sacerdotes iam, carregava a arca nos ombros, e toda a guerra que eles travavam, eles levavam a arca. E era algo tão tremendo, meus irmãos, e você vai ler, isso está em vários textos da Bíblia, mas aqui, que era uma guerra que eles travaram contra os filisteus, diz que eles tremeram quando ouviram que Israel havia, porque a coisa é assim, ó, diz que Israel saiu à guerra, e aí perdeu uma batalha, 4.000 homens de Israel morreu, e aí choraram, não sei o quê, aí lembraram da arca, da presença de Deus, que faz toda a diferença, eles sabiam disso, mandaram buscar a arca, aí vieram Rofini e Finéias, que eram os sacerdotes responsáveis de levar a arca, e eles chegaram lá, aí diz que Israel se rompeu numa alegria, foi um avivamento, que você agora vai, agora a gente vai detonar esses caras todos, esse exército inimigo. Quando o inimigo ouviu, eles se apavoraram, porque eles lembraram da história no Egito, de todo o livramento, de todo o poder, e do que representava aquela arca quando era levada na guerra. Aí diz que alguém lá no meio deles se levantou, deu uma forcinha, falou: não fica com medo não, gente, vamos lutar, senão a gente vai ficar escravo dos judeus, dos israelitas, vamos lutar, vamos lutar. E eles lutam. E diz que nesse dia morreram milhares de pessoas, milhares de judeus. A arca foi tomada. Rofini e Finéias foram mortos. Diz que alguém volta para Siló, que é onde ficava o tabernáculo e a arca. Chega lá e encontra Eli, o sumo sacerdote. Fala com uma das noras de Eli, que era esposa de um desses dois. Ela estava grávida. Diz que ela teve neném na hora. Ficou apavorada com a notícia. Israel perdeu a guerra. A arca foi tomada, ficou viúva naquele dia. Diz que Eli, o sumo sacerdote, ele foi ouvindo a história e foi se entristecendo. Mas o que mais abateu Eli foi quando ele perguntou: e a arca? E disseram: a arca foi tomada. E diz que nessa hora ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Irmãos, num só dia, uma nação inteira perde uma guerra, morre milhares de pessoas, milhares de viúvas, milhares de órfãos. A arca é tomada, os sacerdotes são mortos, uma mulher engravida dá o nome daquela criança de Icabô, ou Icabode, como alguns falam, que o significado é foi-se a glória de Israel. Depois disso, essa arca ficou vários anos fora de Israel, até que Davi fosse levantado rei e levasse a arca de volta para Jerusalém. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque antes disso acontecer, essa desgraça toda, no capítulo 2 de 1 Samuel, no verso 27, diz que Deus enviou um homem dele para falar com Eli. E esse homem diz assim: assim diz o Senhor, não manifestei na verdade a casa do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi, falando com Eli, dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso, para trazer a estola sacerdotal perante mim. Dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios? Aquele homem de Deus pergunta. E as minhas ofertas de manjares que ordenei, se me fizesse na minha morada. E tu? Presta atenção que ele fala com Eli. E tu? Porque honra teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordares das melhores de todas as ofertas do meu povo Israel. E aí, meus irmãos, Deus começa a falar do juízo que ele ia trazer. Ele falou assim: vou arrancar os teus braços, que eram os dois filhos dele,
Deus advertiu aquele homem. Por que eu estou dizendo isso para você e não vou me delongar nisso? Quando você olha para a vida de Eli, alguém pode achar que ele não era um bom sumo sacerdote. Não é verdade. Eli foi aquele homem que quando Ana, mãe de Samuel, era estéril, ia lá e ficava orando baixinho. Diz que um dia Eli chamou ela e profetizou. Falou assim, ó, vai, e você vai gerar. Ele deu uma palavra para ela. Aquela mulher, ela não podia ter filho, e ela teve. Foi mãe de Samuel. A Bíblia não diz que esse homem era um péssimo sumo sacerdote. Mas quando ele escutou acerca dos seus filhos, ele chamou os filhos e falou assim, meus filhos, a fama que está aí acerca de vocês não é boa, e não sei o quê. Mas não passou disso. Não fez nada. Eu fiz questão de ler isso aqui, embora eu queria gastar um pouco mais de tempo, para falar com você que é pai, você que é mãe, que às vezes vê teu filho aprontando, e você não faz nada, e só ora. Você não tem nenhuma atitude. O juízo que veio sobre Eli não foi por falta do serviço dele no tabernáculo, mas foi por falta de atitude como pai daqueles filhos. Porque ele tinha autoridade. Ele tinha que impor limites. O que Deus esperava dele naquele momento é que ele tivesse uma atitude. Que ele obedecesse. Porque o Senhor o adverte antes. A falta de atitude, meus irmãos, é tão prejudicial quanto a falta da oração. E se você não ora e não tem atitude nenhuma, aí que o negócio... Mas quando você ora a Deus, e se a coisa não acontece logo, você precisa perguntar a Deus se há alguma coisa que Ele queira que você faça. Se há alguma coisa para fazer, se há algo a obedecer. Porque o que vai desencadear a ação de Deus, o que vai operar o milagre é quando você fizer exatamente o que Ele disser que você tem que fazer. Isso em todos os sentidos, vocês percebem? Não só na vida pessoal, no ministério, no dom, nos sinais, na família. Porque Deus, Deus está buscando homens assim. Eu falei semana passada que há 3 textos na Bíblia que diz que Deus procura alguma coisa. E toda vez que diz que Deus procura, não é alguma coisa, é alguém. O texto de Ezequiel 22 fala que ele procurou um homem na brecha, que tapasse o muro, que se colocasse em favor da nação. Diz que ele encontrou, e aí ele teve que julgar aquele povo. Mas Atos também fala que Deus buscou um homem segundo o seu coração, e ele está falando de Davi. E qual é a característica do homem segundo o coração de Deus? Qual é, meus irmãos? Oi? O que Deus falou que esse homem segundo o coração dele faria? Toda a vontade dele. Fazer toda a vontade de Deus. Como é que a gente resume a virtude desse homem? Obediente. Deus não procura só um intercessor. E pode fazer diferença. Mas Deus procura também alguém que obedeça. Um homem segundo o seu coração, que faça toda a sua vontade. Eu queria compartilhar isso contigo. Eu queria orar com você. Orar. Orar porque a gente está vivendo um tempo difícil. Eu falo isso de forma geral, tá, irmãos? Porque eu encontro
muito crente que não pratica a palavra, muito, em todos os lugares. Tem gente que só quer as bênçãos, não quer obedecer, não quer cumprir a vontade de Deus. E a gente sabe que isso é uma questão de tempo, porque a Bíblia diz que o amor de quase todos, falando dos últimos dias, se esfriaria. E a gente sabe que uma das evidências do amor se esfriando é a falta da obediência, porque o Senhor falou que aquele que guardava os mandamentos dele, esse verdadeiramente são os que o amam. Não é as pessoas que enchem os lugares de reunião. Nunca se teve tanta gente nos prédios que a igreja reúne gente aí por todo o Brasil. Tem gente que acha que o Brasil está sendo avivado, mas quando você chega perto e olha para a vida, você fica triste, porque não tem nenhum compromisso com a palavra e obedecer à vontade do Senhor. E nós precisamos mudar isso, meus irmãos. A gente precisa assumir uma postura de oração, é claro. Eu tenho visto Deus fazer tanta coisa através da oração. Já provei tantos milagres através da oração. Mas também tive que, além de orar, tive que obedecer ao Senhor. Essa obediência, ela fala de muitas coisas, ela fala do perdão. Tem gente que quer orar e não, que ora, que não tem resposta, mas não tem resposta porque não obedece, porque não perdoa, e o Senhor falou sobre isso, que quando você estiver orando, se você lembrar, você tem que perdoar, porque a tua oração não vai ser ouvida. A Bíblia diz isso, meus irmãos. Tem gente que fala como se a aliança que ela fez com Jesus é suficiente, é só isso. Como se não tivesse mais nenhum compromisso com a palavra, em obedecer. Isso é uma grande mentira, isso é uma falsa graça, não é a graça de Deus, não é o Evangelho que o Novo Testamento anuncia, não é o Evangelho, não é o Evangelho que os apóstolos viveram, que a igreja viveu, não é. Porque o Evangelho é o Evangelho de obediência, de cruz. E é isso que Deus espera de nós. Você pode se colocar de pé agora, para que a gente possa orar?